Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts, eu sou o Henrique Barros e hoje a gente vai descobrir se realmente você está trabalhando com o Normal Map da maneira certa. Em março do ano passado eu postei essa imagem aqui perguntando para os meus seguidores se eles realmente sabiam se estavam usando aí o mapa Normal Map da maneira certa, né? O Normal Map, para quem ainda não sabe, é aquela textura usada no Bump, né, para você poder criar relevo na textura. Só que é um relevo fictício, né? Um relevo que não vai realmente distorcer a geometria. Esse relevo ele pode ser de dois tipos, OpenGL e DirectX. Dá só uma olhada nessa imagem aqui para a gente poder entender essa diferença, tá? O OpenGL ele mostra para a gente que o eixo Y da textura ele está voltado para cima, tá? Quanto o DirectX, o eixo Y está voltado para baixo. Os dois tipos de textura Normal Map, como você vê aqui, estão corretos. O que muda é a ferramenta que você utiliza ou o renderizador que você utiliza para poder trabalhar com a textura Normal Map. E o fato é o seguinte, tá? Com o V-Ray a gente tem o modo específico de trabalhar. Então, se você estiver trabalhando do modo errado, a sua textura vai aparecer diferente, tá? Então, a gente vai ver aqui na prática como é que isso funciona e qual é o modo correto de trabalhar com o V-Ray. Se você já baixou alguma textura na internet desse site aqui, olha, PBR Texture CG Bookcase, você provavelmente baixou a textura no modo DirectX. Esse modo DirectX não é o modo utilizado pelo V-Ray. Eu vou mostrar a vocês aqui, olha, a diferença da textura. Vou selecionar esse material de couro, selecionar a textura Normal Map e ele vai mostrar pra gente aqui, olha, como é que a textura ela é criada. Dá só uma olhada mais de perto, olha só. Perceba que a textura, ela na verdade está invertida, tá certo? Ela está com o modo DirectX. E para a gente trabalhar lá no V-Ray do SketchUp, a gente precisa trabalhar com ela em OpenGL. Então, o grande segredo está aqui, tá? Eu preciso que essa textura seja OpenGL. Se você utiliza alguma ferramenta, como por exemplo o Substance Alchemist, para poder criar suas texturas, aqui também você vai ter texturas criadas no modo DirectX. A grande maioria das ferramentas substâncias, ferramentas que criam texturas procedurais, elas estão no formato DirectX. É por isso que você precisa saber que deve inverter essa textura. Aqui no Substance Alchemist é bastante simples de você inverter a textura na hora de salvar e já deixar ela no modo correto. Selecionando a textura Normal Map, a gente também vai perceber que ela está invertida, olha só. Ela está com um sentido, né, da textura com os relevos para baixo, né, em vez de estar para cima. Eu tenho certeza que isso aqui vai mudar completamente a sua ideia sobre Normal Map a partir de agora. E você vai entender que toda vez que você criar uma textura, você precisa salvar ela da forma certa ou precisa inverter essa textura para que ele funcione da maneira certa no seu renderizador. É muito importante você entender o seguinte, tá? Algumas ferramentas trabalham com o modo DirectX, então essa textura ela não está errada, ela está correta. O problema é a ferramenta que você vai usar para renderizar, se ela está no modo OpenGL ou no modo DirectX. Para a gente poder modificar essa textura aqui no Substance Alchemist, eu posso acrescentar um filtro chamado Ajustes, selecionar esse filtro em Normal Map e simplesmente clicar em Inverter. Perceba que agora a textura ela vai ficar com o modo correto. E aqui a gente consegue ver, olha, bem a diferença das duas texturas. Olha lá. O processo seguinte é salvar essa textura para você poder usar no seu renderizador. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou baixar esse material aqui de couro, né, que a gente tem disponível no site CG Bookcase, para a gente poder ter a textura lá no V-Ray e aprender a aplicar a textura da forma certa. Então vamos lá, vamos salvar a primeira textura. Ok, vou salvar aqui na minha pasta. Vou selecionar também a textura Base Color. Salvar a textura também na minha pasta. E ainda salvar a textura Roughness. É importante que você entenda que apenas a textura do Normal Map é que vai ser invertida para poder trabalhar com o V-Ray para o SketchUp, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu já tenho a textura na minha pasta. Então vamos abrir o SketchUp para a gente poder aplicar a textura e ver na prática o que é que acontece. Vou abrir a minha pasta, vou arrastar a textura para dentro do Diffuse
E como essa textura já está aplicada ao modelo que é um proxy, você vai perceber que a textura está bem grande, né? A gente vai reduzir o tamanho dessa textura, vou selecionar, clicar em Test Replacement e vamos repetir um pouco mais essa textura. Vamos colocar 5 para que ela fique menor aqui. A gente vai ver como é que ela vai se distribuir aqui sobre a nossa estrutura. Tá importante marcar a opção para bloquear aqui para a textura ficar proporcional nos dois lados. Então olha lá, a gente tem a textura correta aqui no modelo, já tem um tamanho melhor. Eu vou aproximar para a gente visualizar aqui passo a passo. Então olha lá, a textura já está aplicada aqui ao modelo. Para as configurações do material em PBR, para eu poder fazer um material de couro, a única coisa que eu preciso fazer é selecionar aqui no reflexo 100% de reflexo, já que esse é um material dielétrico. Eu vou mudar o Surface Control para Roughness e carregar a minha textura Roughness a partir da pasta. Lembrando que a textura Roughness também precisa ter o tamanho alterado. Vamos colocar o tamanho 5. E também escolher Color Space como linear. Ok, olha só, meu material de couro ele já vai ficar configurado da forma correta, tá bom? Já tenho a qualidade dele aqui própria para essa textura. O que a gente precisa fazer agora é aplicar também a textura Normal Map. Vamos até o Bump, selecionar o modo Normal Map, selecionar na pasta a textura e a gente vai ver a diferença que vai acontecer agora aqui, olha. Textura Normal Map, seleciona a textura, tá bom? Da mesma maneira, olha, a gente tem que reduzir o tamanho da textura, né? Vamos colocar aqui, olha, repetição em 5 e o Color Space também como linear. E para a gente poder ter um pouco mais de resolução da textura, a gente vai habilitar No Filter aqui em Filter Type. Dá só uma olhada na textura, como é que ela está se comportando aqui, olha. Esse aqui é um erro muito comum de quem utiliza textura Normal Map. A grande maioria das texturas hoje com o formato PBR tem mostrado para a gente esse tipo de problema. E dentro do V-Ray para o SketchUp, a textura Normal Map ela tem que ser OpenGL, não DirectX, como a gente percebe aqui, olha. Para corrigir isso aqui é muito simples. Veja que eu não vou precisar abrir uma ferramenta de criação de texturas. A única coisa que eu vou fazer é inverter esse canal dentro do Photoshop. Vamos abrir o Photoshop. Eu vou carregar a minha textura aqui a partir da pasta. Você vai perceber que essa textura está invertida. E se você já assistiu aqui no canal a aula sobre Normal Map, eu vou deixar um card aqui para você poder ver essa aula. Você vai perceber que eu já falei sobre como a textura Normal Map é criada. Selecionando os canais, eu vou ver cada um dos canais RGB da textura. Eu vou desabilitar esses canais para a gente poder visualizar melhor. Então dá só uma olhada. O canal azul, ele representa a textura iluminada de frente. Já o eixo vermelho representa a textura sendo iluminada da sua lateral, tá certo? Você vai ver que a luz ela vem nesse sentido. E o eixo verde é o eixo Y, que mostra a iluminação da textura vindo de cima. É esse tipo de iluminação que gera esse mapeamento Normal Map, nesse mapeamento complexo que a gente tem para poder visualizar melhor as texturas. Então dá só uma olhada como é que o canal verde ele aparece aqui, olha, invertido. Então o que a gente vai fazer é selecionar o canal verde e digitar Ctrl I no teclado para poder inverter essa textura. Você vai perceber, olha, que até esses amarrotados aqui, olha, que a gente tem na textura, ele agora está no modo correto, né? Porque ele estava para cima antes, né? A gente digita Ctrl I, você vai ver ele para cima, digitando Ctrl I de novo, agora ele está para baixo. Selecione a sua textura, vá até o menu Arquivo, Salvar novamente. Ok, a gente salvou a textura, agora ela está correta. Vamos voltar lá no SketchUp para a gente poder agora colocar a textura do modo certo. Selecione a textura na pasta, clique em abrir, ok, e a textura já vai ficar correta. Olha lá que legal. Você pode voltar uma vez aqui na textura e reduzir o tamanho do amount para poder trabalhar melhor aí de acordo com o seu modelo. Então olha só, vou deixar a minha textura Normal Map com um valor menor aqui
E olha lá o material de couro agora de forma fisicamente correta e também completo aqui para a gente poder visualizar no projeto. Olha lá. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha descoberto aí mais essa dica para você poder trabalhar corretamente com materiais Normal Map. Espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Forte abraço e valeu!